Você já sentiu como se Deus estivesse em silêncio? Como se suas orações subissem, mas não houvesse resposta? Talvez você tenha se perguntado: será que Ele ainda me ouve? Há momentos na vida em que não é o barulho do mundo que impede nossa conexão com o Criador, mas os hábitos silenciosos que pouco a pouco vão endurecendo nosso coração. Há práticas, escolhas e caminhos que parecem inofensivos à primeira vista, mas que dia após dia vão nos afastando da doce voz de Deus, até que ela se torne apenas um eco distante em nossa alma. Billy Graham costumava dizer que Deus nunca se afasta de nós. Somos nós que, distraídos pelas artimanhas do mundo, nos afastamos dele. E muitas vezes isso não acontece de forma escancarada, mas sim sutilmente, como a areia que se esvai entre os dedos sem que percebamos. Pequenas concessões, distrações aparentemente inofensivas, prioridades invertidas. E de repente, nos encontramos vagando em um deserto espiritual, sentindo saudades de um tempo em que a presença divina era palpável em cada respiração. Quantos de nós estamos construindo muros invisíveis que nos separam do Espírito Santo? Quantas vezes as escolhas que fazemos diariamente erguem barreiras tão altas que já não conseguimos mais ouvir o sussurro de Deus no íntimo do nosso ser? Há hábitos que são como venenos lentos. Eles não matam a fé instantaneamente, mas a debilitam até que ela mal consiga sustentar-se em pé. A grande tragédia é que, em muitos casos, nem percebemos que estamos adoecendo espiritualmente, até que o vazio se torne insuportável. Hoje, quero te convidar a olhar para dentro de si com a coragem de quem busca uma cura profunda. Quero te conduzir a uma jornada de reflexão honesta, na qual identificaremos juntos 6 hábitos que silenciam a voz de Deus em nossas vidas. E ao reconhecer essas armadilhas, você terá em suas mãos a chave para restaurar a intimidade com o Pai, não como uma teoria distante, mas como uma experiência viva, transformadora e cheia de graça. Não permita que o ruído deste mundo sufoque o chamado de Deus em sua vida. Há uma voz que ainda sussurra seu nome nas madrugadas solitárias. Há um amor que ainda espera por você no silêncio do seu coração. E se hoje você sentir uma pontada de inquietação, uma sede de voltar ao primeiro amor, saiba, não é por acaso que você está aqui. Este pode ser o momento que mudará não apenas a sua jornada, mas a eternidade que o aguarda. Hábitos são como correntes invisíveis que, dia após dia, moldam a direção da nossa alma. Billy Graham dizia que aquilo que repetimos em segredo se torna a arquitetura do nosso destino eterno. E entre esses hábitos, existem alguns que silenciam a doce voz de Deus em nosso coração, nos afastando de sua presença como nuvens espessas que encobrem a luz do sol. O mais traiçoeiro deles é o hábito da distração. Vivemos em um mundo onde o ruído é constante, onde os olhos estão sempre ocupados, mas os corações permanecem vazios. Quando permitimos que a pressa, as mídias e as preocupações ditem o ritmo de nossos dias, tornamo-nos como crianças que, brincando em meio ao barulho, não ouvem a voz do Pai chamando de longe. O segundo hábito que nos distancia do Senhor é o da autossuficiência silenciosa. É sutil, quase imperceptível, mas devastador. Começamos confiando em Deus para cada passo. E, com o tempo, passamos a confiar em nossas próprias forças, achando que podemos lidar sozinhos com os fardos da vida. Billy Graham advertia que a autoconfiança desmedida é uma armadilha mortal para a fé, porque nos ilude com a falsa sensação de controle. Perdemos o senso de dependência do Altíssimo e, sem perceber, deixamos de buscar sua orientação, tratando a oração como um último recurso em vez de nosso primeiro refúgio. Outro veneno sorrateiro é o hábito do ressentimento cultivado no coração.
Rancores não resolvidos, mágoas alimentadas em silêncio, feridas guardadas como relíquias antigas. Cada sentimento de amargura é como uma pedra lançada no poço da alma, tornando as águas turvas e impedindo que a voz de Deus ecoe clara dentro de nós. Billy Graham enfatizava que perdoar não é um favor que fazemos aos outros, é uma libertação que oferecemos a nós mesmos. Sem o perdão, nosso espírito adoece e a distância entre nós e Deus cresce até que a comunhão se torne apenas uma lembrança distante. O quarto hábito devastador é a negligência espiritual disfarçada de rotina. Muitos vivem como se o relacionamento com Deus pudesse ser tratado como uma tarefa a ser marcada numa lista de afazeres. Lemos a Bíblia às pressas. Oramos mecanicamente, frequentamos a igreja sem sede genuína. Billy Graham nos alertava que Deus não busca rituais vazios, mas um coração quebrantado e sedento por sua presença. Quando transformamos a fé em um mero hábito social, trocamos o fogo do espírito pela frieza da formalidade e, inevitavelmente, a voz de Deus vai se tornando cada vez mais distante. Por fim, há o hábito fatal da conformidade com o mundo. O apóstolo Paulo já nos advertia para não nos conformarmos com este século, e Billy Graham reforçava essa mensagem com ardor. Cada vez que amoldamos nossa mente aos padrões deste mundo, colocamos mais um tijolo no muro que nos separa do Senhor. Não são os pecados escandalosos que primeiro afastam o homem de Deus, mas as pequenas concessões diárias, as justificativas sutis, os não tem problema sussurrados na consciência. Quando aceitamos o que Deus reprova, nossa sensibilidade espiritual se torna entorpecida e a doce voz do Espírito se cala. É crucial compreender que a distância espiritual não se instala de uma hora para outra. Ela é construída em silêncio, com tijolos invisíveis de indiferença, orgulho e falta de vigilância. Billy Graham sempre enfatizava que o diabo não tem pressa. Ele sabe que a fé pode ser corroída gota a gota, imperceptivelmente. Assim como uma pequena rachadura pode, com o tempo, derrubar uma grande muralha, um pequeno descuido espiritual pode abrir portas para um afastamento trágico. A tragédia não é apenas perder a intimidade com Deus, mas perder a capacidade de perceber que algo precioso foi perdido. Mas a boa notícia é que Deus nunca abandona aqueles que desejam retornar. Ele é como o pai da parábola do filho pródigo. Seus olhos estão sempre atentos, ansiando pelo momento em que seus filhos decidirão voltar para casa. Billy Graham pregava com fervor sobre a graça abundante que aguarda aqueles que se arrependem de coração. Não importa quantos passos tenhamos dado para longe do Senhor, basta um passo sincero em direção a Ele e todo o céu se movimenta para nos receber de braços abertos. A restauração está sempre ao alcance de uma decisão humilde. Muitos perguntam, como posso ouvir novamente a voz de Deus? A resposta, segundo Billy Graham, começa com a purificação do coração. Assim como um rádio precisa ser sintonizado corretamente para captar o sinal, nossa alma precisa ser limpa de ruídos e interferências para captar a voz do Espírito. É necessário silenciar o mundo exterior para ouvir o que o Espírito diz. E muitas vezes esse processo exige lágrimas, quebrantamento e uma sede tão profunda que não se sacia com as migalhas do mundo, mas somente com a presença viva de Deus. Se você sente que a distância cresceu, que o fogo se apagou, saiba que o mesmo Deus que o chamou, um dia ainda sussurra seu nome. Billy Graham costumava afirmar que o Espírito Santo é o maior dos cavalheiros. Ele nunca invade, nunca força. Ele apenas chama, toca, convida. Se hoje você sente um incômodo no coração, um desejo de voltar, não endureça sua alma. Esse é o toque da graça batendo suavemente à porta. Não deixe para depois.
Cada minuto longe dele é um minuto a mais de sede, de vazio, de saudade. E lembre-se, a fé não é construída nos grandes momentos, mas na constância dos pequenos passos. Billy Graham sempre dizia que a verdadeira espiritualidade é vivida nos bastidores da vida, nos quartos silenciosos, nos joelhos dobrados, nas lágrimas sinceras, nos atos anônimos de obediência. O retorno à voz de Deus começa não com promessas grandiosas, mas com um simples sim, dito no íntimo da alma, repetido dia após dia, até que o céu volte a ser mais real do que o mundo ao nosso redor. Muitos vivem aguardando um grande sinal, um acontecimento espetacular que prove que Deus ainda fala. Mas Billy Graham ensinava que Deus raramente grita, ele sussurra. E para ouvir um sussurro é necessário silenciar tudo ao redor. A primeira atitude para restaurar a sensibilidade espiritual é aprender a cultivar o silêncio interior. No meio de um mundo que idolatra o barulho e a velocidade, criar espaços de silêncio se torna um ato de rebelião santa, uma declaração de que a alma anseia por algo maior do que estímulos passageiros. Esse silêncio, no entanto, não é apenas a ausência de som, é a presença de expectativa. É o coração dizendo, fala, Senhor, teu servo ouve. Billy Graham descrevia essa postura como uma fome sagrada, uma sede que não se contenta com superficialidades. Quando nos colocamos em uma posição de escuta genuína, Deus fala. Ele fala através das Escrituras, através das circunstâncias, através de um sussurro em nossa consciência. E mais do que respostas, Ele nos dá a si mesmo. Porque a maior recompensa da busca nunca é uma bênção, é o próprio Deus. Outro princípio poderoso que Billy Graham ensinava era o da renúncia. Para ouvir a voz de Deus com clareza, precisamos estar dispostos a abrir mão das vozes concorrentes. Isso pode significar renunciar a hábitos, relações, atividades que, embora aparentemente inofensivas, poluem nossa sensibilidade espiritual. A renúncia para Billy nunca foi um peso, mas uma libertação. Cada vez que soltamos algo que nos prende ao chão, nossas almas se tornam mais leves para voar rumo ao eterno. Não é à toa que as Escrituras nos exortam a lançar fora todo o peso e pecado que tão de perto nos rodeia. Muitas vezes, o que nos impede de ouvir Deus não são apenas os pecados evidentes, mas os pesos desnecessários que carregamos. Billy Graham ilustrava isso dizendo que um corredor não disputa uma maratona vestindo uma armadura. Da mesma forma, se quisermos correr a carreira da fé com liberdade, precisamos nos despir de tudo aquilo que embota nossos sentidos espirituais. E, finalmente, é essencial compreender que a audição espiritual é renovada pelo amor. Billy Graham dizia que o amor a Deus é o grande afinador da alma. Quando amamos sinceramente, desejamos ouvir, obedecer, agradar. A distância desaparece onde há amor verdadeiro. A voz de Deus se torna clara não porque Ele fala mais alto, mas porque nossos ouvidos se tornam mais atentos, nossos corações mais sensíveis, nossas vidas mais alinhadas com a Sua vontade eterna. Muitos acreditam que a espiritualidade se resume a rituais, a práticas externas. Mas Billy Graham insistia, a verdadeira fé é um relacionamento, não uma religião. E como em todo relacionamento, a comunicação é a alma da conexão. Quando deixamos de ouvir Deus, nossa fé se torna fria, mecânica, desprovida de vida. Assim como um casal que para de se comunicar caminha inevitavelmente para a distância emocional, uma alma que não ouve mais a voz do Criador mergulha no vazio espiritual. Billy Graham ensinava que ouvir a Deus requer um coração ensinável. Isso significa estar disposto a desaprender nossas próprias ideias, nossos preconceitos, nossas certezas frágeis para abraçar a sabedoria que vem do alto.
Um coração endurecido não consegue captar a suavidade do espírito. Precisamos cultivar a humildade radical, aquela que reconhece que sem Deus não sabemos viver, não sabemos amar, não sabemos sequer respirar com propósito. A humildade é a chave que destranca a porta da revelação. Outro aspecto vital é a perseverança. Ouvir a voz de Deus não é um evento isolado, é uma jornada contínua. Billy Graham dizia que a fé é como um músculo que precisa ser exercitado todos os dias. Haverá dias de silêncio, dias de dúvida, dias em que o céu parecerá de bronze. Mas a promessa permanece: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Perseverar é continuar batendo na porta mesmo quando não ouvimos resposta imediata. É confiar que o silêncio também é um tipo de resposta, um convite à fé madura. Além da perseverança, é crucial alimentar a alma com a palavra de Deus. Billy Graham afirmava que a Bíblia é a carta de amor do Pai para seus filhos. Cada versículo é uma janela aberta para a eternidade. Se queremos ouvir a voz de Deus, precisamos mergulhar nas Escrituras com sede de quem encontrou um tesouro escondido. A palavra viva é o eco permanente da voz divina. Quanto mais a lemos, mais afinamos nossa audição espiritual, mais discernimos o que vem de Deus e o que é apenas eco das nossas próprias vontades. E assim, passo a passo, renunciando pesos, cultivando o silêncio, exercitando a perseverança e mergulhando na palavra, vamos reaproximando nossos ouvidos ao coração de Deus. Billy Graham sempre dizia: não importa quão longe você tenha ido, o caminho de volta sempre começa no ponto onde você está agora. Um passo de fé, uma oração sincera, um coração disposto. Ao restaurar nossa audição espiritual, descobrimos algo ainda mais precioso do que ouvir a voz de Deus. Sentimos o pulsar do seu coração. Billy Graham dizia que a vida cristã não é apenas sobre conhecer a vontade de Deus, mas sobre desejar o que Ele deseja, amar o que Ele ama, chorar pelo que faz o seu coração chorar. Quando o véu da distração é rasgado, a nossa alma encontra um compasso novo. Não o compasso frenético do mundo, mas o ritmo sereno da eternidade. É nesse compasso divino que começamos a experimentar a verdadeira paz. Não uma paz que depende das circunstâncias, mas uma paz que brota da certeza de que estamos ouvindo e sendo ouvidos por aquele que sustenta todas as coisas. Billy Graham falava que quando um homem ouve a voz de Deus, mesmo o caos ao seu redor não consegue abalar seu espírito. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o coração e a mente daqueles que caminham em sintonia com o Espírito. Esse caminhar, contudo, não nos isenta de lutas. Na verdade, ouvir a voz de Deus muitas vezes nos confronta com verdades que preferiríamos evitar. Billy Graham dizia que o Espírito Santo não foi enviado para nos confortar em nossos pecados, mas para nos convencer da verdade. Às vezes, a voz de Deus nos chama para abandonar caminhos que amamos, para perdoar quem nos feriu, para obedecer onde gostaríamos de resistir. Mas cada renúncia feita em obediência gera uma liberdade que o mundo jamais poderá oferecer. Há também uma dimensão de missão que se desperta na alma sensível à voz divina. Billy Graham costumava afirmar que não fomos chamados apenas para desfrutar da presença de Deus, mas para ser suas testemunhas vivas neste mundo. Ouvir a Deus nos transforma, mas essa transformação não é para ser guardada em silêncio. É para ser derramada em amor, compaixão, serviço. A verdadeira prova de que ouvimos a voz de Deus é que nossa vida se torna um eco da sua graça na terra. E assim, passo após passo, renascimento após renascimento, vamos reconstruindo a ponte que nos liga ao céu. Billy Graham nos ensinou que a fé viva é feita de pequenos gestos diários, de escolhas ocultas aos olhos dos homens, mas preciosas aos olhos de Deus.
A cada manhã em que nos ajoelhamos em busca de sua direção, a cada tentação resistida por amor a Ele, a cada ato de amor praticado em seu nome, vamos afinando nossos ouvidos espirituais. Até que um dia, enfim, não apenas ouviremos sua voz, mas caminharemos de mãos dadas com Ele na luz eterna. A jornada que percorremos até aqui não foi apenas uma lista de alertas ou conselhos espirituais. Foi um chamado silencioso para o retorno ao coração de Deus. Em cada hábito revelado, em cada passo de distanciamento reconhecido, uma porta de esperança também se abriu. Porque mesmo quando nos perdemos nas sombras do orgulho, da distração ou da amargura, o amor de Deus permanece inalterado, estendendo suas mãos invisíveis para nos trazer de volta. Billy Graham dizia que a distância entre nós e o Pai nunca é medida em passos, mas em decisões, e uma única decisão pode mudar o rumo de uma eternidade. Hoje, talvez pela primeira vez em muito tempo, você tenha parado para ouvir não o barulho do mundo, mas o eco da sua própria alma, clamando por reconexão. Essa sede que pulsa em seu peito agora não é fruto do acaso. É o Espírito Santo sussurrando que ainda há tempo, que ainda há graça, que ainda há caminho de volta. Cada renúncia que parecer difícil, cada silêncio que parecer vazio, cada lágrima que brotar sem explicação. Tudo isso são sinais de que o céu está mais perto do que você imagina. Não endureça seu coração. A voz de Deus não desapareceu. Ela apenas aguarda ser ouvida novamente. Billy Graham nos ensinou que não existe fé viva, sem risco, sem entrega, sem escolha. E agora, o maior convite que a vida lhe faz não é para conquistar mais coisas, nem para acumular mais conhecimento, mas para render-se completamente àquele que conhece cada fio do seu ser. Entregar-se é confiar que, mesmo quando não compreendemos o caminho, o Deus que chama também sustenta, guia e transforma. É neste ato de rendição que os ouvidos espirituais se abrem e a alma, finalmente, encontra descanso. Talvez você tenha vivido anos construindo muros entre você e Deus sem perceber. Mas a beleza da graça é que ela não exige demolições complicadas. Basta uma palavra sincera, uma oração quebrantada, um simples "eu volto", para que todo o peso da distância seja dissolvido no abraço eterno do Pai. Billy Graham dizia que Deus nunca desiste de nós. Somos nós que muitas vezes desistimos de ouvir. Se hoje seu coração arde, se seus olhos marejam, se uma faísca de esperança se acendeu, saiba, este é o som da voz de Deus chamando por você. O tempo da espera terminou. O tempo de justificar, adiar e racionalizar ficou para trás. Agora é o tempo da decisão. Porque quem escuta o chamado e não responde, corre o risco de endurecer o coração além do retorno. Não deixe que a semente plantada hoje seque ao sol da indiferença. Billy Graham pregava que cada decisão espiritual é uma batalha silenciosa travada no invisível, mas que define destinos. A pergunta que ecoa agora não é mais se Deus ainda fala, mas se você ainda está disposto a ouvir. Antes de encerrar este encontro, guarde esta reflexão. A distância entre a voz de Deus e seu coração é do tamanho da sua entrega. Que este pensamento não apenas ecoe por alguns minutos, mas que ele acompanhe cada passo seu a partir de hoje como um farol na escuridão. Permita que a voz que o chamou nesta mensagem o guie em cada decisão, em cada amanhecer, em cada silêncio profundo. Porque não há vida plena sem intimidade com o Criador, e não há intimidade sem a coragem de escutar. Se esta mensagem tocou seu espírito, se algo dentro de você despertou, eu te convido a agir. Inscreva-se no canal para continuar esta caminhada conosco. Deixe seu comentário contando como Deus falou com você hoje. Sua história pode ser a resposta que outra alma cansada precisa ouvir.
Compartilhe este vídeo com quem precisa ser lembrado de que a voz de Deus nunca se cala. E, acima de tudo, mantenha seu coração atento, pois a jornada que verdadeiramente importa começa no momento em que escolhemos ouvir.